4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Debate, a liberdade de imprensa. O debate no Congresso de Radiodifusão. Preocupação continua com relação aos casos de suicídios. É muito grave a realidade. Marília já teve 12 casos neste ano. O Hospital Espírita promove debate preventivo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema. O prazo para a entrega da declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural. O prazo já está valendo, vai até 28 de setembro. E o detalhe, agora a arrecadação fica toda no município e os proprietários rurais cobram melhor manutenção das estradas e pontes da zona rural. Como destaque, você conferindo também, delegada, professora, docente da Academia da Polícia Civil, vem a Marília, da Semana de Direito da Unimar. Daqui a pouco será a nossa entrevistada especial aqui no estúdio. Saúde municipal. A população reclama dificuldade nos exames de imagem. Paulo Maluf não é mais deputado federal. Ele está cassado. E José Maria Marim é condenado a 4 anos de prisão nos Estados Unidos por corrupção no futebol. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. A imprensa continua com o seu importante papel de responsabilidade perante a sociedade. Esse assunto foi debatido no Congresso de Radiodifusão e a liberdade de imprensa esteve em destaque. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. No discurso, Temer destacou a importância da liberdade de imprensa para a democracia. Quando a imprensa se manifesta, ela leva a informação. E levando a informação, ela faz a participação popular nas várias questões governativas. E por isso mesmo, o Constituinte de 88, assim como outros constituintes de constituições democráticas que nós tivemos, estabeleceram sempre a liberdade de imprensa como uma cláusula pétrea, ou seja, imodificável da nossa Constituição. Temer anunciou também a assinatura daqui a 10 dias de um decreto que vai facilitar a autorização do serviço de retransmissão de televisão. A medida foi confirmada pelo ministro Gilberto Kassab, que explicou que o objetivo é diminuir o tempo dos processos e permitir uma expansão mais rápida do serviço, ofertando à população o acesso à informação, ao entretenimento e à educação. Hoje, eu dizia ao presidente, justificando algumas semanas atrás a importância dessa medida, nós temos um prazo médio de 6 anos para aprovação das RTVs primárias, o que penaliza demais a radiodifusão brasileira. Com essa medida, nós reduziremos esses 6 anos para 4 meses. O Congresso Brasileiro de Radiodifusão reúne aqui em Brasília especialistas em comunicação nacionais e internacionais. A ideia é promover debates sobre as perspectivas do rádio e da TV em tempos de novas tecnologias. Na cerimônia de abertura foram lembradas algumas ações de modernização do setor, como, por exemplo, a implantação da TV digital. A vitória importante de nosso setor foi a aprovação da lei que moderniza a definição da profissão de radialista, deixando-a adequada à era tecnológica digital em que vivemos. Com o projeto de migração de rádio AM e FM, o Brasil vive um novo momento. O FM leva a todos os cantos deste país continental uma programação com melhor qualidade de áudio e um custo de geração muito menor do que as emissoras de AM. No campo da televisão, a digitalização e o consequente desligamento do sinal analógico colocaram o Brasil como um case mundial de sucesso.
a responsabilidade da imprensa, mas é preciso também profissionais devidamente qualificados atuando com a responsabilidade, porque, é claro, a transmissão da comunicação é essencial, mas com responsabilidade. É isso o que tem que acontecer. A liberdade de imprensa é importante, mas é preciso também qualificação dos profissionais e das emissoras de rádio e televisão. A Unimar, a Universidade de Marília, dá sequência à Semana do Direito. Estamos no mês de agosto, mês do advogado, e essa é uma semana tradicional da Universidade de Marília. E os convidados para palestras são nossos convidados também. Hoje estamos recebendo a doutora Aurora Vicentim Temer, é delegada de polícia, docente da Academia da Polícia Civil em São Paulo. Doutora Aurora, boa noite. Boa noite. Muito Profissionalmente, quem é Aurora Vicentim Temer? Delegada de polícia, que exerce as suas funções e também é professora de Direitos Humanos na Academia de Polícia. São dois ofícios que se coadunam muito bem. O tema da palestra aqui em Marília, a formação em direitos humanos na Polícia Civil. A senhora destaca e pode fazer um resumo no tema que a senhora vai abordar do evento, doutora. Eu vou abordar como a Academia de Polícia se preocupa e se ocupa em formar os seus policiais e também aperfeiçoá-los em direitos humanos, desmistificando o conceito ou o pré-conceito de direitos humanos e principalmente informando sobre o que vem a ser efetivamente direitos humanos, direitos de todos nós. No momento de crescimento da violência e a criminalidade, é claro, isso se reflete, antes de mais nada, diretamente na própria polícia, começando pela polícia militar, depois a polícia civil. Doutora, como falar em direitos humanos? A senhora comenta. Direitos humanos são direitos de todos nós, independente do que façamos, de como façamos, do porquê façamos. Não perdemos a condição de humanos, ainda que não consigamos sempre entender as razões e por que a violência recrudesce. Ainda assim, somos todos humanos. Essa é a nossa condição. Na formação dos profissionais da Polícia Civil, na academia. Então, essa é uma tônica também importante, é isso? Exatamente. A provocar a empatia, ou se colocar no lugar do outro, ou experimentar sensações, é um passo importante para o aprendizado, para a formação, para o conhecimento. Muitas vezes entendemos direitos humanos por um viés equivocado, de que protegem essas ou aquelas pessoas, quando na verdade os direitos humanos, eles existem para a nossa proteção, de todos nós. A senhora, antes de mais nada, é uma delegada de polícia. Como avalia o momento da segurança pública no Brasil e, em especial, no estado de São Paulo? No que diz respeito ao estado de São Paulo, nós temos vivido, claro, uma sensação de insegurança que é difícil de ser explicada e principalmente de ser combatida ou de ser diminuída ou minimizada. Mas os índices criminais têm caído mês a mês e têm demonstrado que tanto a Polícia Civil, a qual eu pertenço, quanto a Polícia Militar têm se esforçado e muito para fazer com que as pessoas se sintam mais seguras ou menos inseguras. No momento em que o país vive grave crise econômica, social, afetando diretamente o mercado de trabalho, a juventude, preocupação com relação a tráfico, que é cada vez maior porque o consumo não para de crescer. É claro que isso também preocupa muito a Polícia Civil, não, doutora? Na verdade, preocupa todos nós,
Preocupa a polícia, claro, pelo viés da criminalidade, mas também preocupa todos nós, pais, irmãos, filhos, porque as drogas provocam um estrago muito grande nas famílias, nas escolas, nas pessoas. Então, as drogas são uma preocupação constante para todos nós. Direitos humanos, Lei Maria da Penha, completando mais um aniversário, a preocupação em relação à violência contra as mulheres e agora também feminicídios. A senhora, como delegada, como docente da Academia da Polícia Civil, como vê tudo isso também? Olha, a violência contra a mulher tem sido noticiada. Nós estamos saindo daquele estágio tão difícil e tão prejudicial a todas as mulheres, que é o de não falar, o de não denunciar, o velho ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Ainda que estejamos vendo mais casos de feminicídio, vemos também muito mais punição, o encontro dos culpados, a educação dos homens para que não se pratique a violência contra a mulher. Nesse aspecto, tudo é sempre muito positivo. A educação, o conhecimento é sempre positivo. Só para a gente concluir, a importância de um evento como esse, a Semana do Direito na Universidade de Marília. Esse intercâmbio com profissionais experientes, com futuros advogados. E, é claro, aqueles que também estão na atividade acompanhando o evento. Doutora. Eu agradeço imensamente o convite e pretendo conversar com os alunos, com aqueles que estiverem dispostos a trocar ideias, a conversar, falar um pouco do que é a instituição policial civil, como ela se situa no sistema de justiça criminal. Às vezes as pessoas não têm informação o bastante para diferenciar uma polícia da outra, um ofício do outro. É isso que eu venho aqui, a convite da Unimar, conversar um pouco com os alunos. Muito bem. Obrigado à doutora Aurora Temer, delegada de polícia e docente da Academia da Polícia Civil em São Paulo. Eu é que agradeço. É uma realidade cada vez mais preocupante. O país cresce, precisa de uma estrutura no sistema rodoviário. Acabaram com as ferrovias. Olha o exemplo aqui da nossa região, no estado de São Paulo. Só que a manutenção dessas rodovias está realmente muito caótica. Confira nessa matéria especial. As viagens longas e cansativas pelos caminhos do Brasil garantem o abastecimento das prateleiras do cidadão. Mas nem sempre é possível cumprir as metas e prazos ou chegar de maneira tranquila ao destino. Um estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte revelou que apenas 12% das rodovias do país são pavimentadas. Desse total, mais de 90% são de pista simples e há problemas como buracos no asfalto e sinalização deficiente em 60%. Aqui em Cacoal, no estado de Rondônia, a situação não é diferente. Esta é a BR-364, que além de ser uma das principais do interior do Brasil, é o caminho por onde passa grande parte das produções agrícolas das regiões norte e centro-oeste. Mas se depender das danificações e dos trechos ainda sem pavimentação, a qualidade das cargas e o tempo de transporte podem ser comprometidos. Desperdício de produto, de material que vai caindo do caminhão, o caminhão para um lado para o outro, e aí o desgaste é muito grande. No ano passado, cerca de 4.000 caminhoneiros ficaram presos no trecho sem asfalto da Cuiabá-Santarém. As fortes chuvas formaram atoleiros intransponíveis. As filas chegaram a 50 quilômetros. A maioria das carretas transportava grãos como a soja do Mato Grosso até os portos do Pará. As más condições das rodovias encarecem o frete, comprometem o escoamento da produção e ainda causam acidentes. Ai, meu Deus do céu! O prejuízo é enorme, porque isso afeta a economia de uma forma muito brutal, né? A economia brasileira perde muito em produtividade por essas deficiências
das infraestruturas e da logística. O estado de São Paulo tem as 10 melhores estradas do país, segundo a Confederação Nacional dos Transportes. Há 6 anos, a rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista a Cordeirópolis, é a primeira do ranking. A estrada é administrada por uma concessionária há 20 anos. 500 mil motoristas que circulam por dia são monitorados por dezenas de câmeras. Além das pistas largas e o asfalto perfeito, os motoristas têm à disposição telefones de emergência, guinchos, ambulâncias e painéis de mensagens. A tarifa de pedágio hoje é ela que custeia toda essa operação nossa, bem como todos os investimentos que são realizados aí durante esse período de concessão. O conforto que a gente tem quando fura um pneu, quando acontece alguma coisa, a gente tem suporte. Então isso já é uma grande coisa. Daqui a pouco você confere a preocupação com depressão, outras consequências, como a incidência dos casos de suicídios. Cada vez uma situação mais preocupante, inclusive em Marília. O Hospital Espírita promove debate sobre o tema e também ITR, Imposto Territorial Rural. A gente volta já já.